Nesse vídeo, nós vamos falar da forma polar de um número complexo. Dado um número complexo qualquer, z igual a x mais y, a gente pode representar esse número no plano complexo. Então, suponha que isso daqui seja x e essa distância aqui seja y. Bom, ao invés da gente representar esse número complexo com as letras x e y, nós podemos representar em termos das coordenadas polares. Para isso, a gente vai precisar do módulo do número complexo, que é essa distância até a origem, que a gente chama de r, e desse ângulo formado. Nós vamos chamar esse ângulo de θ. Esse ângulo θ, eu já adianto que ele não é único. Por quê? Você pode, por exemplo, considerar ele do tamanho dessa abertura, mas você pode dar várias voltas no ciclo trigonométrico e cair no mesmo lugar. Então, existem infinitas maneiras de você representar esse θ. Nós vamos tentar sempre representar da maneira mais simples, e daqui a pouco eu vou falar sobre uma maneira única que nós vamos usar. Mas, por enquanto, você pega essa abertura que nós vamos chamar de θ. Usando as relações trigonométricas nesse triângulo retângulo que formou, a gente tem que seno de θ, essa altura daqui é y e essa distância aqui é x. Então, seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, y é igual a r seno de θ. Usando agora a relação seno, a gente tem, não, desculpa, a relação cosseno, a gente tem que cosseno de θ é igual a x sobre r, o que nos dá que x é igual a r cosseno de θ. Bom, essas duas relações permitem a gente substituir y e x em termos de rθ aqui na expressão de z. Então, se a gente faz isso, nós vamos ter que z é igual a x, né, que é r cosseno θ, mais y, que é igual a r seno θ. Colocando r em evidência, fica cosseno θ mais i seno θ. Isso que eu vou destacar agora de azul é chamada forma polar do número complexo z. Então, ao invés de aparecer a parte real e a parte imaginária, aparece, na verdade, o módulo, que é r, e um ângulo θ. Então, vamos dar nome a esses novos números que vão aparecer. O r, a gente já sabe que ele é chamado de módulo. É igual a módulo do número complexo, que é a distância dele até a origem, e a gente já tem fórmula para ele. R é igual a x2 mais y2. Bom, o θ, ele é chamado de argumento de z. Bom, e o símbolo, né, fica arg, abre parênteses, z. Então, θ é arg z. A gente já sabe que esse θ não é único, né? Existem várias maneiras de você dar voltas no ciclo trigonométrico. Você pode andar no sentido positivo, negativo e parar no mesmo lugar. Mas ele tem essa indicação de arg de z. Bom, o que a gente precisa saber? Dado o número complexo, como escrever ele na forma polar, né? Que é essa que nós vamos indicar aqui. Para calcular o R, que a gente vai precisar do R, é fácil. Tem fórmula pronta. Para calcular o argumento, esse dá um pouquinho mais de trabalho. A gente precisa de uma relação envolvendo θ e x e y, né? Ou seja, a pergunta é, dado x e y, que nós vamos ter, que é do número complexo, como determinar θ? A gente usando esse mesmo triângulo retângulo aqui que a gente já usou, que eu estou destacando aqui de novo, o que nós vamos fazer é usar a relação da tangente. Se você usar a relação da tangente, você vai ter que tangente de θ é igual a y
sobre x. Então, essa relação aqui, juntamente com essa, é que vai permitir a gente fazer a conta e determinar a fórmula polar de um número complexo. Bom, para eu explicar direitinho como usar essa relação da tangente, eu vou fazer isso através de um exemplo, tá? Que aí vai ficar mais claro. Então, vamos dar o nosso primeiro exemplo. Então, exemplo 1. Escreva a fórmula número. Bom, então esse é o nosso primeiro exemplo. Eu dei um número complexo e peço para você escrevê-lo na forma polar. A gente lembra que x é raiz de 2 e y é menos raiz de 2. Então vamos usar as fórmulas. R é igual a raiz de x2 mais y2, então vai ficar raiz de 2 ao quadrado mais menos raiz de 2 ao quadrado. Isso daqui é raiz quadrada de 2 mais 2. É igual a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Então, o R que a gente precisa para jogar aqui na forma polar, o R a gente já tem. Bom, como que a gente descobre o θ? Né? Então, a gente sabe que tangente de θ é igual a y sobre x. Então, a tangente de θ é igual a menos raiz de 2, que é y, sobre raiz de 2, que é igual a menos 1. Então, eu tenho que tangente de θ é igual a menos 1. Bom, nesse momento, você tem que ter em mente o quadrante que você está trabalhando. Então, você sempre tem que olhar o quadrante para que você consiga descobrir qual que é o valor de θ cuja tangente é menos 1. Repara que o x ele é positivo, então raiz de 2, e o y ele é negativo. Isso quer dizer que eu estou no quarto quadrante, onde o x é positivo e o y ele é negativo. Então, você tem que saber nesse momento, o quadrante que você está. Né? Então, a tangente de θ é igual a menos 1 e o θ pertence ao quarto quadrante. Tá? Bom, como que você faz para descobrir o θ agora? Você usa a calculadora, usando a tangente a menos 1 do número menos 1. Né? Usando a calculadora com a tecla tangente a menos 1, ou arctangente, ou tan a menos 1, algumas calculadoras vêm escrito dessa maneira, né? Ou desse jeito, né? Usando a calculadora, você descobre qual que é o ângulo θ, cuja tangente dá menos 1. Mas uma observação importante, isso eu vou escrever aqui para vocês. A calculadora sempre fornece um ângulo no primeiro ou no quarto quadrante. Bom, então essa observação ela é muito importante. Se você não ficar atento a ela, você pode errar. A calculadora pode te dar uma resposta que não é a resposta que você quer. No nosso caso, como a gente está no quarto quadrante, a gente pode confiar na resposta da calculadora. Se você aperta lá, tangente a menos 1 de menos 1, a calculadora vai te fornecer
menos π sobre 4, que seria menos 45 graus, tá? O θ que eu estou querendo é realmente o menos π sobre 4, que é o menos 45 graus? Sim, porque eu estou no quarto quadrante e a calculadora, quando você estiver no primeiro ou no quarto quadrante, é essa resposta mesmo que você está querendo. No próximo exemplo, eu vou dar um caso onde isso não acontece, tá? Então, a gente acaba de descobrir que θ é igual a menos π sobre 4, que seria menos 45 graus. Então, a gente já pode dar a resposta. Qual que é a forma polar do número complexo? Aí você vai usar aquela fórmula. Vou repetir ela aqui. R cosseno θ mais I seno θ. Bom, então vamos usá-la. Z é igual ao R, que a gente descobriu que é 2, cosseno de menos π sobre 4, mais I seno de menos π sobre 4. Isso que eu escrevi aqui é a forma polar do número complexo. No próximo vídeo eu vou dar mais um exemplo.